Então diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 132. Salmo de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento de tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar? Pai bendito e santo, rogamos a Ti, Tua presença, Tua ajuda para entendermos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Pai, a Tua graça para que saiamos daqui edificados e sabedores de como aplicar a palavra no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal e também comunitária da igreja. É o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Meus irmãos, se vocês procurarem dicas de como escolher um imóvel para morar, vocês vão encontrar vários sites que listam essas dicas, né? Que nos dão diretrizes para fazer esse tipo de escolha. Então, existem várias dicas importantes e algumas delas nós podemos listar aqui. Por exemplo, na hora de escolher a nossa casa, o nosso imóvel, nós precisamos estabelecer um teto de gastos. Nós precisamos ter noção do quanto nós podemos gastar, quais são os nossos limites financeiros, né? Para a gente não gastar mais dinheiro do que podemos. A segunda diretriz, né, uma das diretrizes que nós podemos listar aqui, é a escolha do bairro. Onde você quer morar? Você quer morar em um local onde os vizinhos são amigáveis? É claro que qualquer pessoa iria querer morar nesse local, em um lugar assim. Então você precisa ver se o bairro é dessa maneira. Um local também de segurança, isso é importante, né? É muito importante. Uma outra questão que nós podemos ver dentro desse assunto é que tipo de imóvel você quer comprar. Você quer viver em uma casa comum, você quer viver em um condomínio, em um apartamento? Que tipo de imóvel você quer adquirir? E Deus? Que tipo de casa Deus gostaria de morar? Você já se fez essa pergunta? Que tipo de casa Deus gostaria de morar? Provavelmente você nunca se perguntou isso, porque é uma pergunta meio esquisita, né? Deus mora em casa? Deus vive em algum local? Normalmente nós compreendemos, né, através também das Escrituras, porque as Escrituras ensinam isso, que Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, Ele não pode ser contido. Eu estou lembrando aqui, eu estou olhando para o irmão Anésio, estou lembrando que às vezes a gente cumprimenta ele, chama ele de Senhor, ele fala, o Senhor está no céu, ou melhor, em todo lugar, né? E realmente é verdade, Deus está em todo lugar. Só que
a gente percebe também que nas Escrituras Deus habita em uma casa. As Escrituras falam frequentemente do local de habitação de Deus. E de todos os lugares que Deus poderia escolher para morar, ele decidiu, meus irmãos, habitar conosco, nós que somos o seu povo. Então, frequentemente nas Escrituras, na narrativa bíblica, ela enfatiza que Deus ele deseja habitar conosco. Desde o princípio, quando Deus terminou a sua obra de criação, quando Deus criou o universo, terminou a criação, ele projetou o cosmos como um espaço sagrado para habitar. Isaías, capítulo 66, versículo 1, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. E aí depois ele pergunta: que casa vocês vão me edificar? Porque as minhas mãos fizeram todas essas coisas. Então Deus criou o mundo, o cosmos, como um espaço sagrado. Ele também habitou com o seu povo no Êxodo. Ou melhor, depois do Êxodo do Egito, quando ele tirou os israelitas do cativeiro do Egito, e ele ordenou que eles construíssem o tabernáculo para que pudesse habitar com o seu povo. E o tabernáculo, vocês sabem muito bem, que é aquela tenda móvel que era montada e desmontada. Então, simbolicamente, o tabernáculo mostrava que a presença de Deus também se movia, ela não estava fixa em um local específico. E depois, com Davi e Salomão, o templo foi construído. Davi fez os preparativos e Salomão construiu o templo. Então, é isso que nós veremos aqui hoje. Nós veremos que Deus habita conosco de uma forma especial. Hoje não mais por meio do templo, mas de outra forma. É disso que o Salmo fala. O Salmo, meus irmãos, liga aqui a construção do templo em Jerusalém com a dinastia de Davi, né? Ela liga essas duas coisas, vocês puderam perceber na nossa leitura. O Salmo fala desses dois temas. Fala da construção do templo, de um local de habitação, de repouso para o Senhor, e fala também da dinastia de Davi. E quando esse salmo foi escrito? É provável que ele tenha sido escrito após o período do cativeiro babilônico. E por que isso? Ele traz alguns indícios dessa posição que nós tomamos aqui. Ele faz aí a alusão à promessa de Deus a Davi. Ele pede para que Deus se lembre da aliança que Deus tinha com Davi. Isso aparece no verso de número 11 a 13, né? Fala aí da aliança davídica. E também a gente percebe isso aqui, que o Salmo foi escrito depois do cativeiro babilônico, porque ele também fala novamente do rei, mas como algo futuro. Ou seja, ele projeta a realeza do descendente de Davi como algo que é futuro, a promessa é futurizada. Então, provavelmente, essas questões, esses pontos aqui dentro do Salmo, apontam para a ideia de que não existia rei em Israel nessa época. Então, o rei estava ausente, digamos assim. E a gente sabe que o período em que a realeza ficou ausente de Israel foi a partir do período do exílio, né? Até depois que, muito tempo depois, veio o Messias e se assentou no seu trono, não mais em Israel, obviamente, mas era o trono escatológico que a gente chama, né? O trono escatológico de Davi, o trono final de Davi, que se encontra à destra de Deus no céu. E este salmo, ele tem duas divisões bem claras. Na primeira divisão, fala do compromisso de Davi com o Senhor, compromisso de Davi com Deus. Isso está no verso de número 1 a 10. E a segunda parte do nosso salmo fala do compromisso de Deus com Davi, que vai do verso 11 a 18. Então, é bem claro, bem simples. Ele começa falando do juramento de Davi ao Senhor, ou seja, o seu compromisso com Deus, verso 1 ao 10. E a segunda parte, o juramento do Senhor a Davi, verso 11 a 18. O Salmo 132 aqui, meus irmãos, ele vai nos fornecer a origem da construção do templo, que é contada nos livros narrativos, primeiramente, na ordem aqui da nossa Bíblia, lá em 2 de Samuel, capítulo 6 e 7. É onde se encontra a narrativa da construção do templo. Então, tanto em 2 de Samuel, quanto aqui também no nosso salmo, nós percebemos
que a ideia da construção do templo veio de Davi. Não veio diretamente de Deus. Veio de Davi. Davi percebeu que precisava construir um local de habitação para o Senhor, porque ele percebe que Deus não estava sendo honrado como deveria. A gente vai falar isso mais para frente, né? Mas essa ideia vem dele. Deus aceita esse desejo de Davi, essa ideia dele. E o nosso salmo começa então fazendo alusão a esse desejo de compromisso de Davi com o Senhor. Então vamos à exposição do salmo. Acompanhe comigo aí a leitura dos versos 1 e 2, ou melhor, leiamos todos juntos os versos 1 e 2. Leiamos. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Então perceba que o nosso salmo começa com um pedido, um imperativo, que aqui não é uma ordem, obviamente, porque o imperativo a Deus não é ordem, é um pedido, é uma expressão de um desejo. Lembra-te, Senhor, de Davi. E a ideia aqui de lembrar não é, obviamente, apenas aquele processo mental de recordação. Isso não se aplica a Deus, porque Deus não se esquece de nada, obviamente. Então, a ideia aqui não é que o salmista está pedindo para Deus se recordar o que ele esqueceu. Mas a gente sabe que a Bíblia ela usa várias vezes essa ideia do verbo lembrar para a ideia de agir. Ou seja, quando alguém pede para uma pessoa lembrar de algo, de alguém, ela está dizendo, age conforme essa pessoa, age conforme esse desejo, o compromisso. É mais ou menos o que, por exemplo, as mães falam para os seus filhos, né, quando ela coloca panela lá no fogo, ela precisa sair para fazer alguma coisa, ela fala para o seu filho, olha, lembra da panela, está no fogo. Ela não está pedindo apenas para ele ficar recordando da panela no fogo. Está pedindo para ele vigiar, para ele desligar quando a comida ficar pronta, né? Desligar o fogo quando a comida ficar pronta. Então, perceba que a gente usa também o verbo lembrar nesse sentido, né? No sentido de agir em conformidade a algo. E aqui o salmista, ele pede para que Deus haja, para que Deus se lembre de Davi. E em que sentido Deus precisa se lembrar de Davi? Ele precisa agir em relação a Davi. E ele fala aqui das provações do juramento e também dos votos que Davi fez ao Senhor. Aqui a palavra provações é mais bem traduzida como humilhações, dado o que o texto fala. No versículo de número, ou melhor, no verso, né, de número 3 a 5, você vê aí que Davi se humilhou, ele praticou o que nós chamamos de abnegação. Davi, meus irmãos, empreendeu esforços e abriu mão do seu próprio conforto, do seu descanso, para encontrar um local de habitação para o Senhor. Então veja que ele fala, eu não vou entrar na tenda em que eu moro, não vou subir no meu leito, eu não darei sono aos meus olhos, repouso às minhas pálpebras. Então, Davi ele está sendo abnegado, ele está abrindo mão de algo que é de direito dele para se preocupar com as coisas do Senhor. Está praticando aqui a abnegação. É interessante aqui como Davi pratica essa humilhação, essa abnegação, porque ele desvaloriza a sua vida de luxo. Davi, ele chama aqui a casa dele de tenda. Davi não vivia numa tenda, tá? Davi vivia numa casa de cedro, que era uma casa real, era um palácio. Davi vivia num palácio. Mas ele chama aqui essa casa, esse palácio real de tenda, ou seja, ele está desvalorizando a sua vida de luxo real. Ele também fala que não vai subir em sua cama. Novamente aqui, Davi desvaloriza os seus benefícios como rei. Interessante que o termo aqui hebraico para cama é um móvel que é característico de pessoas ricas. Porque o que acontece? Existia uma cama, na época, que era dos pobres, e os pobres deitavam, dormiam em esteiras. Tá? E o termo aqui usado por Davi no hebraico não é esse tipo de móvel. É uma cama característica de pessoas que têm posses, de pessoas ricas.
Então Davi desvaloriza isso. E interessante, né? Essa desvalorização do luxo real de Davi, porque isso mostra sua inquietação pelo fato de Deus não ter uma casa para morar. Ele está demonstrando a sua inquietação aqui. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, Davi se mostra inquieto com essa questão, com as seguintes palavras, né? Como é que eu moro em um palácio? Eu sou o rei, moro em palácio, mas como é que eu tenho direito a isso e a arca do Senhor está numa tenda? Deus é rei acima de mim, Deus é rei superior a mim. Eu sou homem e eu estou sendo mais honrado. Então, como é que eu moro em palácios e a arca do Senhor habita ainda em uma tenda? E é importante a gente destacar aqui, meus irmãos, que a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, por isso que Davi menciona a arca lá no texto de 2 Samuel, essa arca, ela estava na tenda, no tabernáculo, que foi construído lá no Êxodo, como nós mencionamos no início. E aquilo ali já existia há muito tempo. Muito tempo tinha se passado desde o tabernáculo, a construção do tabernáculo, até a época de Davi. O Êxodo aconteceu por volta do ano 1400 a.C. E Davi viveu na época por volta ali do ano 1000. Então veja, centenas e centenas de anos haviam passado e provavelmente o tabernáculo do Senhor já não se encontrava em boas condições. Provavelmente as peças ali do tabernáculo já estavam desgastadas. Então Davi entende que Deus já não estava sendo honrado como deveria, e ele fica inquieto com essa questão. E o sentimento de Davi deve ser o nosso também. Você já ficou inquieto quando percebeu que Deus não estava recebendo a honra devida a ele? Por vezes nós estamos diante de situações, nós nos deparamos com situações em que Deus não é honrado como deveria. Às vezes na igreja local, por vezes nós vamos falhar como igreja. E Deus não vai ser honrado como ele deveria ser honrado. Ou até mesmo na sua vida pessoal. Talvez você esteja tocando a vida cristã de qualquer maneira. Você não está honrando a Deus como deveria. Isso deveria te deixar inquieto. Porque Deus é digno de honra, Ele é digno de glória e louvor acima de qualquer pessoa. E essa indignação deve mover o nosso coração a honrar o nome do nosso Deus. Perceba que essa inquietação de Davi o levou à abnegação. E ele mostra que o quanto ele amava o seu Deus. Meus irmãos, é muito comum e é muito fácil nós levarmos uma vida cristã cômoda. Ou seja, uma vida cristã em que você não se desgasta nela, você não se esforça a ponto de abrir mão de coisas que são especiais e importantes para você, a fim de honrar o nome do Senhor. Por vezes, quando nós queremos honrar o nome do nosso Deus, nós teremos que abrir mão de coisas. Uma das coisas é o nosso conforto. Davi faz isso aqui. É claro que Davi não abriu mão do seu conforto durante toda a sua vida, mas esse aqui foi um momento que ele fez isso. E eu também não estou dizendo que nós devemos abrir mão sempre do nosso conforto. Mas se você não faz isso nunca, por amor a Deus, algum problema há na sua fé. E como é que nós podemos nos desgastar? Como é que nós podemos abrir mão do nosso conforto para honrar o nome do Senhor? Por vezes, por exemplo, investindo tempo que você usaria para descansar, para se envolver com o trabalho na igreja local, nas programações da igreja. Você está abrindo mão de um tempo que era teu, que você poderia usar para o descanso, para se envolver com a obra de Deus, com as programações que a igreja promove. Por exemplo, dando um exemplo bem recorrente, né? Reunião durante a semana, as reuniões durante a semana, terça e quinta, na nossa igreja. Às vezes nós chegamos
em casa cansados, e dá para vir, melhor dizendo, para a reunião. E a gente nunca abre mão do nosso descanso para estar com o povo de Deus. Veja, como eu falei, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso sempre. Mas tem dia que você não chega tão cansado assim. E você poderia estar aqui, investindo tempo ao Senhor. Ou, por exemplo, você poderia investir o teu tempo, você usaria para descansar ou para se divertir, visitando algum irmão, praticando o discipulado. São coisas importantes. Deus é honrado quando nós fazemos isso. Deus é glorificado quando nós somos abnegados, quando temos uma vida cristã de humilhação na presença dele, com o intuito de honrar o seu nome. É isso que nós vemos aqui na vida de Davi e que nós também devemos colocar em prática na nossa vida. Mas veja que o verso de número 6, ele começa com uma narrativa sobre a Arca da Aliança. Vamos ler aí o verso de número 6. Leiamos. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Então, ela começa, o verso de número 6, ele começa com uma narrativa sobre a Arca da Aliança, uma história que é bem resumida aqui no nosso Salmo. Ele fala aqui que houve um rumor que a arca se achava em Efrata, ou em Efratá, né, uma outra pronúncia possível, mas a encontraram no campo de Jaar. O que ele quer dizer com isso? A que história ele está fazendo alusão, referência, né? Ele está fazendo alusão à história que acontece lá no capítulo de número 4 a 5, ou melhor, capítulo 4 a 7 de 1 de Samuel. O que acontece ali nesses capítulos? O povo de Israel sai em guerra aos filisteus, contra os filisteus, e eles levam a Arca da Aliança. Lembra dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli? Eles eram homens terríveis diante do Senhor, desprezavam as coisas de Deus, mas quando Israel sai contra os filisteus para guerrear, eles levam a Arca do Senhor, achando que a Arca, por estar ali no meio do povo de Deus, daria vitória aos israelitas. A Arca representava a presença do Senhor. Era o estrado dos pés de Deus. E eles acharam que só por a Arca estar ali, o povo teria vitória. Ou seja, eles estavam usando a Arca como um amuleto. Era uma superstição da parte deles. E o que acontece? Israel perde a batalha. Israel é derrotado. Os filisteus tomam a Arca da Aliança, eles levam a arca para a sua terra, e depois acontecem várias coisas em que Deus se mostra superior aos deuses dos filisteus, e a arca acaba voltando para a terra de Israel, vai parar lá em Kiriat Jearim, né? Jaar aqui é o singular de Kiriat Jearim, tá? É isso que significa Jaar. Então o povo encontrou a arca neste lugar. E encontrando a arca ali, eles então fazem uma grande procissão, né? Eles encontram a arca e na época de Davi, ela é levada para o templo em Jerusalém. Então o verso aqui de número 7 a 9 descreve uma procissão que ocorre do povo até ao templo de Jerusalém. E eles mostram aqui a alegria, né? Tem várias expressões aqui interessantes de desejo do povo de estar na presença do Senhor e de desejo também de que o Senhor venha habitar com o seu povo em Jerusalém. Eles expressam aí um desejo e um alto encorajamento, né? Um encorajamento mútuo, quando falam, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Depois eles falam, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, que aqui já é o templo, e eles pedem que o Senhor, à vista de justiça, os sacerdotes, ou seja, que os sacerdotes pratiquem a retidão e que o povo de Deus se alegre com intensidade. E, meus irmãos, Deus atendeu o convite dos seus servos. De fato, ele passou a habitar em Sião, em Jerusalém, que é onde estava
o templo. Então ele de fato passou a habitar ali. Mas Deus agora, nos nossos dias, na nova aliança, ele está bem mais perto de nós, bem mais perto do seu povo do que antes. Bem mais perto de nós do que nunca. Na nova aliança, Deus habita não somente conosco, mas ele também habita em nós. E essa é a grande diferença entre a habitação de Deus no Antigo Testamento para o Novo Testamento. É uma das grandes diferenças, né? Não a única, mas é uma das grandes diferenças. Porque no Antigo Testamento Deus habitava com o seu povo. Ele estava presente. Ele estava no meio deles. Mas agora, ele não somente está conosco, ele está também em nós. Ele habita no nosso interior. Por causa da obra de Cristo, nós somos hoje a casa do Deus vivo, o lugar do seu repouso, ou seja, nós somos a sua morada. Não mais uma construção feita por mãos humanas, mas é a construção feita pelo Senhor. Nós somos obra viva do Deus vivo. Então, a gente se reúne aqui, nesse local, mas esse local aqui, essas paredes, isso aqui não é o templo de Deus, tá? É o local onde a igreja se reúne. É o local onde o templo se reúne. Porque o templo somos nós. Se nós sairmos daqui, isso aqui não vai ser mais o templo do Senhor. O templo do Senhor onde a igreja está. Então, se nós sairmos desse local e irmos cultuar o Senhor em outra localidade, nós seremos também o templo do Senhor ali. Porque Deus hoje fez de nós o seu templo. Em 2 Coríntios 6,16, Paulo cita as Escrituras e diz o seguinte: habitarei, me andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos também o templo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como Paulo cita lá na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E, meus irmãos, se nós somos o templo de Deus, isso traz implicações para nós hoje. Uma das implicações, por exemplo, é quanto à nossa vida de pureza. Paulo, lá no primeiro capítulo, ou melhor, na primeira epístola de Corinto, né, lá no capítulo 6, ele fala que a igreja é o templo de Deus e ele menciona ali a questão de que os coríntios estavam se deitando com prostitutas. Então, é interessante que Paulo, para convencer os coríntios de deixarem aquela prática pecaminosa, ele apela para a teologia do templo. Ele vai dizer: vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês não podem dar o corpo de vocês a uma prostituta, se unir com uma prostituta, praticar imoralidade sexual, porque vocês são o templo do Senhor. E Paulo fala que, lá no capítulo 3, depois, ou antes, melhor dizendo, na epístola, que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então veja que a teologia do templo, junto com a teologia do corpo, digamos assim, ela traz implicações para a nossa vida moral, para a nossa vida de pureza. Então, quando você se sentir tentado a praticar a imoralidade, lembre-se de que você é uma das pedras vivas que, junto com outras pedras, constroem o templo do Senhor, que não deve ser profanado. Por isso que o teu corpo não deve ser profanado. Tem várias outras implicações da questão de nós sermos o templo do Espírito Santo, né? Mas essa é uma delas, e muito importante, né, para os nossos dias, onde as pessoas vivem uma sexualidade desenfreada. E veja que o nosso texto ele fala do convite que o povo faz ao Senhor para habitar no seu novo lugar, na sua nova casa.
Meus irmãos, é claro que, como nós mencionamos, nós já desfrutamos da presença de Deus, nós somos o templo do Senhor, mas essa não é a última dádiva que Deus tem para nós. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, relata a Deus descendo do céu para habitar conosco de uma forma especial, de uma forma superior à presença que nós já experimentamos hoje. E é interessante que nós não sabemos como isso será especificamente, como é que vai ser essa presença de Deus conosco no final, mas nós sabemos que será especial, será magnífico. Eu entendo que uma comparação para isso, eu gosto de comparar, né, o cumprimento da promessa em Apocalipse 21 com a adaptação de um livro que deu certo. Porque, por vezes, às vezes nós vemos adaptações cinematográficas, né, de livros, de histórias, de narrativas, que não fazem jus à história. Você lê o livro e vê o filme, você vê que o filme é inferior ao livro. É muito inferior. Então tem algumas adaptações que não são interessantes, que não são legais. Algumas outras são até legais, mas não são melhores que a história narrada ali no livro. Mas ler Apocalipse 21 é como ler uma história que será trazida do livro, não para o cinema, mas para a realidade. Será adaptada do livro para a nossa realidade. E ler Apocalipse 21 é como ler uma história que será adaptada e será melhor do que o que está descrito ali no próprio livro, porque nós experimentaremos isso. Ler Apocalipse 21 é magnífico, mas experimentar o que isso será no futuro é superior, porque é o cumprimento daquilo que Deus planejou para o mundo, e nós faremos parte disso. E precisamos desejar isso. Assim como o povo mostrou seu desejo de que o Senhor habitasse no meio de Israel, de que o Senhor habitasse essa sua nova morada, nós precisamos desejar também, ansiar pelo dia em que o nosso Deus descerá dos céus e habitará conosco de uma nova maneira, o dia em que Deus será tudo em todos e nós habitaremos em Deus. Além dele habitar em nós, nós habitaremos nele. Nós precisamos desejar isso, o dia em que Deus habitará novos céus e nova terra. E essa é uma das implicações que o texto nos traz aqui. E por fim, a última parte do Salmo, que é a segunda metade do Salmo, fala de Deus habitando em Sião e abençoando a sua santa cidade, Jerusalém. Verso 10 a 18. Então, na primeira metade do Salmo, nós vimos a ênfase que o salmista dá ao compromisso de Davi com Deus, tá? Ao juramento que Davi fez ao Senhor. Agora ele vai falar do juramento do Senhor a Davi. E é interessante que esse compromisso é a promessa de que sempre haveria um descendente de Davi no trono. Então, esse é o compromisso que o Senhor tinha com Davi. Essa é a aliança que ele tinha com o rei. Sempre haveria um descendente da casa de Davi no trono em Jerusalém. Mas o Salmo também aponta, meus irmãos, que, embora Deus tenha feito essa promessa, existia a responsabilidade dos descendentes de Davi de serem fiéis. Então veja, isso aparece no verso de número 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Então existia uma dupla responsabilidade. Deus, como responsável em cumprir essa promessa, e os filhos de Davi, como responsáveis em guardar a lei, guardar a Torá e guardarem a aliança que Deus tinha com o seu povo, para que eles experimentassem o cumprimento disso na vida deles. É claro que havia a possibilidade de Deus ser misericordioso ali em sua graça e manter a sua promessa, mesmo os filhos de Davi falhando. Algumas vezes Deus fez isso. Vários reis da dinastia
de Davi falharam, abandonaram o Senhor, praticaram aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, e Deus permitiu que eles reinassem, permitiu com que eles permanecessem no trono, por causa da sua paciência. Mas ele, por fim, agiu conforme ele tinha falado. Se vocês não guardarem a aliança, vocês não experimentarão a promessa. Então, é interessante que a história de Israel na Bíblia mostra que Deus foi muito paciente com os descendentes de Davi. Dos 19 reis que reinaram em Judá, 11 deles agiram mal diante dos olhos do Senhor e receberam uma avaliação de reprovação. Fulano fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Fulano fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. É assim que se repete frequentemente a reprovação dos descendentes de Davi. Depois de 586 a.C., não houve mais rei que reinasse. Não houve mais um rei que cumprisse a vontade do Senhor, porque Deus eliminou os reis de Judá, os levou para o exílio, levou a descendência de Davi para o cativeiro babilônico, segundo o que ele já havia prometido. Isso aconteceu, meus irmãos, até que veio a plenitude dos tempos e Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estão debaixo da lei. Até que Deus enviou um rei segundo o seu coração e fez brotar, como diz o Salmo, a força de Davi. Acendeu a lâmpada, digamos assim, para o seu ungido, como diz o nosso Salmo. E esse rei, como vocês sabem muito bem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi através desse rei que o novo templo de Deus foi construído. Foi através desse rei que os inimigos de Deus foram humilhados na cruz. Então, veja que Deus ele tinha um compromisso com Davi. Mesmo os filhos dele falhando, e Deus cumprindo a sua palavra, Deus se lembrou do compromisso da sua aliança por causa de Davi. Ele suscitou um rei segundo o seu coração. O longo período em que Israel ficou sem rei poderia deixar entendido que Deus se esqueceu da sua aliança e da sua promessa. O povo poderia pensar isso. Mas quando o povo estava em trevas, Deus acendeu uma lâmpada, que é o Messias. Ele fez brotar o descendente de Davi como um ramo. E o nosso longo período de espera também nas promessas de Deus não deve ser motivo para nos desesperarmos. A Bíblia está cheia de promessas, não é verdade? A Bíblia está cheia de promessas. Promessas maravilhosas, promessas finais que Deus trará ao seu povo. Deus descerá dos céus, Cristo descerá dos céus, Ele glorificará o seu povo com Ele. Existe a promessa de que haverá uma destruição final do mal. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Deus nos livrará das perseguições. Ele nos libertará das nossas angústias durante a nossa peregrinação aqui como seu povo. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima. São promessas maravilhosas que nós esperamos, aguardamos, desejamos durante a nossa vida como povo de Deus. Às vezes pode parecer que Deus se esqueceu da sua promessa. Porque passam os anos, passam os tempos e nós não vemos o cumprimento chegar. Será que Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu? Obviamente que não. Podem se passar anos e anos, mas Deus de fato cumprirá aquilo que Ele prometeu. E meus irmãos, nós podemos confiar nisso porque Deus tem um compromisso com o nosso rei. Deus tinha um compromisso com o rei Davi, e por isso ele cumpriu a sua promessa, e Deus também tem um compromisso com o nosso rei, Salvador, o
Senhor Jesus Cristo. E por causa desse compromisso com o nosso Rei, Deus também está compromissado conosco, porque nós estamos no Messias. E tudo aquilo que o Messias recebe, nós também recebemos. Tudo aquilo que é dele é nosso. E o Messias já está experimentando toda essa realidade que Deus prometeu ao seu povo como o nosso representante. E é nisso que nós temos a garantia, que realmente nós experimentaremos também as promessas de Deus. É por isso que as trevas no mundo, os momentos de angústia que o povo de Deus passa, não devem ser motivos de desespero, porque de fato o Senhor cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu e Ele, por fim, estabelecerá a sua morada final, eterna, no nosso meio. Que Deus nos abençoe e enche o nosso coração de esperança para crer em suas promessas por causa do nosso Senhor, o nosso Rei, Cristo Jesus. Amém.